Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para partilharmos esta palavra. Palavra que nos leva a perseverar no dia a dia. Na escuta desta palavra, nós perseveramos na nossa caminhada. Então, ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra hoje nos coloca diante de algo bem interessante, porque é o que nós normalmente fazemos no nosso relacionamento com Deus. Pedimos e pedimos. Mas, diácono, não foi isso que Jesus acabou de falar no Evangelho? Pedi e recebereis. Sim, pedi e recebereis. Pois é, diácono, e eu peço para Deus e não recebo. Talvez você tenha pedido algo para Deus e não recebeu. E aí você fala, como então explicar esta palavra de Deus que acabamos de ouvir, se eu pedi e não recebi? E a palavra está dizendo, pedi e recebereis. Veja que interessante, porque Jesus antes, ele conta uma parábola, ele conta um ensinamento ali, falando que alguém vai à meia-noite na casa do outro e lhe pede uma ajuda, lhe pede pão. E o outro diz que não vai dar, porque já está deitado, já está dormindo. E aí Jesus fala que ele vai se levantar pela impertinência, pela insistência. E aqui está, nós precisamos insistir na nossa oração a Deus. Nós precisamos perseverar na nossa oração a Deus. Mas, diácono, já tem 10 anos, já tem 15 anos que eu venho pedindo a conversão do meu marido, a conversão da minha mulher, a conversão do meu filho, que eu venho pedindo uma casa, eu venho pedindo um carro. Então, é aí onde está o ponto. Se nós olharmos para o final do Evangelho, nós vamos entender bem o que Jesus fala. Tanto que ele faz uma comparação. O pai, que o filho chega, pede um pão, e ele diz, será que você vai dar um escorpião, vai dar uma cobra? Diante do pedido do seu filho, vai dar uma pedra, o que você vai dar?
E aí ele diz assim, ó: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E está aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o segredo da vida do cristão. O cristão não deve ficar pedindo coisas. O cristão deve pedir o Espírito Santo. Ele deve pedir a força do alto. Ele deve pedir este espírito de sabedoria, de inteligência, de fortaleza. Este espírito que nos impulsiona na nossa caminhada. Este espírito que não nos deixa abater diante da dificuldade. Ora, o que eu tenho pedido para Deus? Tenho pedido coisas, não que eu não possa, mas às vezes tem coisas que eu peço a Deus que não farão bem para mim, mesmo que eu ache que fará um bem enorme. Não é bem verdade que muitos de nós pedimos a Deus para ganhar o prêmio da Mega Sena? Ele sabe que o dinheiro pode nos tirar do seu caminho, pode nos desviar da sua presença. Muitos de nós não pedimos, às vezes, que as pessoas ruins desapareçam do mundo, mas Deus não atende porque Ele quer a conversão destas pessoas. Entre elas, eu e você. O pensamento de Deus é diferente do nosso. Mas, diácono, eu vejo tanta gente receber coisas de Deus. Bom, Deus pode nos conceder coisas, mas não é isso que Ele quer nos conceder. O que Ele quer nos conceder é o Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não precisa de mais nada. Por quê? Porque quando nós estivermos plenos do Espírito Santo, nós estaremos buscando o reino dos céus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Não é isso que diz o Senhor para nós? Então, se nós clamamos a presença deste Espírito Santo, tudo mais será acrescentado. Tudo que nos for necessário será acrescentado. E Deus então nos dará por acréscimo, porque nós buscamos o reino de Deus. E por acréscimo vem outras coisas. Mas o grande segredo do cristão é de fato suplicar a presença do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo, que Ele possa impulsionar a nossa caminhada, para vivermos plenamente a vontade de Deus. Pedi e recebereis, diz o Senhor, né? Batei e abrir-se-vos-á, diz o Senhor. Olha que interessante isso, né? Porque Jesus, ele coloca de forma bem clara, né? Pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto. Façamos isso. Batamos a porta de Deus. Peçamos o Espírito de Deus. E abrir-nos a graça de Deus. E aí sim, tudo mais nos será acrescentado. É o que eu preciso.
o Espírito de Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, que neste dia o Senhor possa nos conceder a força do alto, este Espírito que nos fortalece, este Espírito que nos impulsiona para a vida, mas para a vida eterna, para a vida plena, para a vida em abundância. Então o que você tiver que pedir a Deus hoje, que seja o Espírito Santo de Deus. Então peça, Senhor, manda teu Espírito. Senhor, envia o teu Espírito a mim. Senhor, manifesta o teu Espírito em mim, porque eu te garanto que com esta presença do Espírito, o seu dia será um dia cheio da graça, cheio da bênção. Por isso não tenhamos medo de pedir o Espírito Santo. Nos será dado. Se pedirmos o Espírito Santo, este nos será dado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem com o Espírito Santo.